quotidien, c'est sur Taïwan. Bem-vindos, jovens mancebos, para mais uma leve dose de cultura. Hoje uma dose dupla literária e eu sou o Geiran Rodrigues. E eu sou o Dani Cleide Oliveira. E você está ouvindo o podcast Morte e Vida José, diretamente de Jatobá, Pernambuco. Olá, José e Maria, que acabou de cair de paraquedas nesse lindo e maravilhoso podcast. Saiba que você acabou de chegar no Morte e Vida José, um podcast que é dedicado à cultura brasileira, que é apoiado em 3 principais pilares, sendo eles cultura, religião e tradição. Dentro do raio desses 3 pilares, nós produzimos nossos temas, que abordam desde produção musical, literária, cinematografia, além de comportamento e tradições no geral e por aí vai. Então, se você dá valor à cultura e tem interesses por esses assuntos, esse é o seu podcast. Perdoe, passa amanhã. Pois é, Dani Cleide, essa semana nós temos um micro momento perdoe, sendo eles Jurassic Park 1993 e De Volta para o Futuro em 1985. Quem ouviu o podcast passado, 2 coelhos com podcast só, sabe do que eu estou falando. Se você não ouviu ainda esse podcast, o link está na descrição, então faça o favor, dá uma escutadinha aqui, ficou bem legal, bem divertido. Foi ou não foi, Dani Cleide? Concordo. Perdoe. Perdoe, passa amanhã. Pois é, Dani Cleide. Quantos meses que a gente não falava sobre literatura? Fazia um bocadinho, né? Mas Já faz um bocado de episódio, hein? tem que levar em consideração que eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Ah, tá, desculpa dela. Pois é, nós passamos tanto tempo sem falar de livros, mas agora hoje voltamos com uma dose dupla literária. Vamos falar de Nós que Invertemos as Coisas e O Homem que Calculava. Só que é o seguinte, o primeiro livro, quem vai falar é Dani Cleide, que ela leu o livro. E o segundo livro, quem vai falar sou eu, porque foi eu quem leu o livro. Então vocês vão entender mais ou menos como é a dinâmica daqui pro final. Ok, Dani Cleide? Ok. Então vamos lá, vamos começar. Então, Dani Cleide, qual foi o livro que você leu? Nós que Invertemos as Coisas, de Luciano Pires, cartunista, escritor, podcaster e outras coisitas mais. Então diga aí os dados sobre esse livro aí que você tem. Esse livro foi lançado em 2010, a editora Giz Editorial. Diga pra gente do que se trata esse livro. Ele fala que é uma história de um romance, é um thriller, sei lá, uma história sobre fantasmas. O livro trata de relatos do escritor e algumas ideias dele, o que ele pensa sobre a cultura brasileira, sobre a política. E ele relata também alguns textos que mandam para ele, que ele acha interessante, e critica, discute um pouco sobre a realidade. Olha, eu já li um outro livro do Luciano, O Brasileiros Pocotó, que aliás é um livro do qual eu já fiz um textozinho e eu vou deixar o link na descrição desse podcast. E ele conta nesse livro que muitos dos textos que estão lá eram textos que ele já tinha publicado no site dele. Então, nesse livro aqui ele cita o Brasileiros Pocotó. Ele fala sobre a pocotização brasileira.
E ele diz da onde surgiu a ideia e da onde surgiu é inacreditável. É de quem? Da Aguinha Pocotó. Eu lembro desse texto dele falando, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas ele disse que ele estava assistindo, acho que era o Gugu, quando de repente eles chamaram lá o MC Serginho, se eu não me engano, e tava cantando seu hit da época, que era a Aguinha Pocotó, né? Toma. Ele lá cantando lá, e a Lacraia dançando, e aquilo era a sensação do momento. E o povo adorando, e eita, que tá muito bom. E ele fica só. E ele indignado com a coisa, e se eu não me engano, ele enviou uma carta para a SBT reclamando aquilo, né? Então, porque, tipo, antes ele tava vendo, né, aquele negócio tudo no programa, aí ele, não aguento isso, desligou. No final da tarde, onde ele tava mais despreocupado, ligou a TV e quem tava passando? O Gugu novamente chamando a Lacraia. Respondeu pra ele, e o cara foi lá dizer: não, aqui não dá pra gente colocar só programas cabeça, porque tem que ter também programas que são só pra diversão, entretenimento e não sei o que. Aí, né, não tinha mais o que se fazer sobre isso. Então, e no final daquela tarde, o Gugu disse que bateu o recorde em audiência. E foi o que deixou ele mais indignado ainda. Pra ele ver como o pessoal tava tudo pocotizado. Como é que é isso, Dani Cleide? Pocotizado. Sei lá. Então, ele também fala muito da mídia. Não, peraí, calma. Você não explicou, mas eu acho que eu tô pegando aqui o feeling da coisa. Esse é um livro de crítica, então. Ele faz críticas sobre coisas. Então, se for isso, então é parecido com o Brasileiros Pocotó, que é um livro sobre pensamentos críticos. Essa é a coisa? É a mesma coisa aqui nesse livro? É. E eu achei muito bom ele, porque vários pensamentos eu tenho igual. Ele só me fez esclarecer as coisas e ver que eu não penso tão sozinho. Então você concorda com muita coisa do que ele diz. Isso, concordo. Então, ele fala sobre as mídias. Ele fala sobre a mídia. E que mídia em específico? Porque basicamente tudo é mídia. O nosso podcast é uma mídia. Ele fala do jeito que a mídia, principalmente a TV, é usada de má forma. De má forma? E como seria isso? Isso é um dos capítulos dele. Tá, e como seria isso na visão dele? É tipo, o jornal, que a maioria das coisas só passa a desgraça, só passa o que eles querem, no caso, e ficam repetindo aquelas coisas e remoendo. Passa sobre a política, que é uma vergonha. Ele fala também dos programas, que o programa do Gugu é um exemplo, que ele diz que é uma porcaria, Faustão, essas coisas. Ele disse que já recebeu um bocado de processos sobre as críticas que ele faz, mas não deixa de fazer. Ele disse que a mídia pode ser usada de formas tão boas, porque pelo menos a TV é a mais usada por todo mundo. Se você for andar numa casa, praticamente todas as casas têm mais de uma TV, todo mundo tá interligado naquilo e assistindo a mesma porcaria. Se fosse usado de uma maneira diferente, educativa, mais social, cultural, podia ser que salvasse as cabecinhas, os cérebros dos brasileiros e não existisse tanta pocotização. Nesse ponto eu tenho que concordar, porque pelo menos do que eu conheço das pessoas, né, a grande maioria delas tem, digamos que tem a TV, né, uma pelo menos, e assim que podem, compram uma antena parabólica para assistir basicamente a Globo, a SBT e a Record. Então. Quando muito dá uma sorte, pula para Band, ou então o programa de fuleiragem do João Kleber, da Rede TV. E só. E pra você ver, um canal que é muito bom, que é a TV Escola, o pessoal nem olha pra eles. A TV Escola é muito bom. TV Escola, TV Futura, TV Cultura, a TV Câmara também é muito bom. Ao contrário disso, os que ganham audiência são justamente a Globo, Record e SBT, que só passam besteiras. Eles sabem bem como isso funciona. Olha, na verdade é assim, a Globo e a SBT, a Record não sei porque eu não assisto de jeito de maneira alguma, mas a Globo e a SBT não é que elas passam só besteira, mas os programas que, digamos que tem algum conteúdo mais sério, geralmente eles passam em horários um pouco, né, menos propícios a terem uma audiência maior, tipo passa de madrugada ou coisas desse tipo. O que se salva pra mim são uns 4. Nas 4 novelas da Globo. Não, né? O Globo Repórter, Fantástico. Fantástico é de vez em quando. Jornal Nacional é de vez em quando. E eu vou pensar em mais. Dê prosseguimento ao seu livro. Tem
um capítulo dele também que me chamou muita atenção, que é sobre o nome do capítulo é Orgulho e Vergonha, se não me engano, é uma coisa assim. Ele fala que é bem de vida, que os pais dele já eram bem de vida, essas coisas. Tem carro bom, tem 2 TVs, tem essas coisas. E o pessoal meio que discrimina ele, diz que ele é das elites. Por ele ter as coisas, diz que ele tira dos pobres, essas coisas todas. E ele no caso é da classe média, né? e o povo meio que vê ele mal por isso, entende? Assim, é difícil saber que povo é esse, né? É bom ler o livro pra entender melhor. Então, mas aí ele diz que não tem vergonha disso, ele tem orgulho. Tem orgulho porque ele conseguiu as coisas, ele nasceu bem, né? Já tinha alguma coisa. Mas aí muitas coisas ele conseguiu com esforço, estudando, trabalhando, essas coisas todas. Então ele não tem culpa de ser das elites, tem orgulho. E o que mais? Sorte. Tem uma parte do livro que ele fala sobre um fulano, não lembro o nome, que se deu bem na vida. Digamos que ele conseguiu ir pra classe média. E o pessoal disse que ele teve sorte. Ele teve sorte na vida, não sei o quê. Não, calma. Ele, no caso, era pobre e passou pra classe média. É um exemplo, eu não lembro muito bem. Um exemplo. Aí o pessoal vai dizer, ele teve sorte na vida, teve sorte de fazer aquilo, de ganhar aquilo. Aí ele se pergunta, sorte? Será que não foi ele que foi atrás de aprender outras línguas? Será que não foi ele que foi atrás de conseguir sair entre os peões e conseguir outro emprego? Será que não foi ele que conseguiu viajar para outro país, conseguir trabalhar em empresas grandes? Que foi isso que aconteceu com esse rapaz? Aí sim, ele conseguiu crescer, conseguiu as coisas dele. Será que isso realmente foi sorte ou foi esforço dele? Uma questão de meritocracia. Tem o capítulo do Lula, do presidente, né? Do ex-presidente. Ele fez um capítulo só para o Lula? Não, ele critica porque o Lula falou errado. Ele fez então um capítulo que faz uma crítica a uma fala do ex-presidente Lula. Isso. Como o que seria mais ou menos isso? Ele falou a palavra nós. Sim. É daí que veio nós que invertemos as coisas, né? Isso, é daí mesmo. Nós que invertemos as coisas. Aí ele critica porque diz que como uma pessoa que não tem estudo, que não sabe nada, não sabe nem falar direito, ele é eleito a presidente. Ele comanda um país. Então, aí ele mostra, pra ser qualquer bosta, tem que estudar. Agora, pra ser presidente da república, pra ser deputado, pra outra coisa, não precisa. Só simplesmente é por votação e assim a pessoa pode fazer qualquer bosta. Basicamente. Na verdade, essa é uma crítica que eu acho válida também para os eleitores. Que assim, essa é a coisa mais importante do Brasil. É você votar nos políticos que vão comandar o Brasil. O futuro do Brasil depende dos políticos. É por isso que o Brasil tá na merda agora, porque a gente sempre fez más escolhas. Entretanto, todo mundo é obrigado a votar. Mas, porém, quase ninguém está preparado para votar de verdade. Se eu não me engano, só analfabetos, idosos e menores de 16 anos que não são obrigados. Porém, se o analfabeto quiser, ele pode votar. Tem um capítulo que ele fala sobre o voto. Ele diz que tudo que vai acontecer depende de você, depende do seu voto. Se tudo tá dando errado agora, a culpa é sua. Esse livro é de que ano mesmo? Ele foi lançado em 2010. Pois é, 2010. E lá pra cá, o Brasil já tá uma merda incrível, hein? Em várias partes do livro ele se pergunta se vai mudar. Teve até no final, acho que ele diz que tem muita esperança que mude. Que tem muitas pessoas que ele pode ver através do site dele, dos textos que mandam para ele. Tem muitas pessoas que não estão pacotizadas. Ainda pensam igual ele, pensam diferente da maioria. Vossa Excelência, agora explique, mas não complique. Vossa Excelência, eu já expliquei. Eu não vi essa lista. Eu afirmo com a mais absoluta certeza e sinceridade que eu nunca vi essa lista. Não sei dessa lista, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Quem disser que eu vi essa lista é um mentiroso e vai ter que provar. E se provar, vai se ver comigo. Mais alguma coisa sobre o livro? Eu penso diferente de você, isso não é um problema. Entende? A maioria das pessoas, elas não aceitam os pensamentos diferentes. É tipo uma elite só porque quer pensar igual. Se você pensa diferente, você é excluído. Então, em algumas partes que ele falou, eu entendi dessa maneira. Teve uma parte que eu achei muito engraçada, que ele falou sobre o plágio. O plágio? Mais ou menos isso. Que plágio, Tenente Leite? Ele posta seus textos no site, textos escritos por ele, né? Ele é o escritor. E ele diz que ele lança seus textos. E um certo texto, que eu não lembro qual é, ele leu outra vez e estava assinado por outra pessoa. Oxente.
Eu achei muito Como engraçado assim? essa parte. Um texto que ele lançou e depois ele leu em outro site, não sei onde foi, mas estava assinado com outra pessoa. E lógico, aquele texto era dele, né? Ele sabia que tinha escrito aquilo. Mas ele disse que isso acontece em mídia, em causa da internet, essas coisas. Né? Acontece. Um capítulo que eu achei muito interessante é sobre trabalho. Se eu não me engano, o título dele é Nós Trabalhando. Um negócio assim. Ele conta, né, do trabalho dele, que chegou um papel lá e esse papel sumiu. Tava assinado lá no papelzinho do correio a pessoa que recebeu. Só que daí sumiu. As pessoas que estavam responsáveis só disseram, foi mal, a culpa não é minha. Aí ele dá exemplo também do carro que deixou para o rapaz estacionar, apareceu com arranhão, o rapaz disse, a culpa não é minha. O limpador de piscina lá deixou o registro aberto e mudou tudo, acabou com algumas coisas, a culpa não foi dele. E é isso, eles iam trabalhando e a culpa não é minha, foi mal, desculpa aí, não sei o que. E ele vendo que aquilo ali estava se tornando frequente. Então teve uma ideia de um rapaz que mandou um e-mail para ele, né? Dando uma ideia de falar lá com o pessoal do Banco Central, da ideia de pagar as pessoas com moeda A e moeda B. Se seu trabalho foi bom, você vai pagar com moeda A. Se seu trabalho foi regular ou uma bosta, você vai pagar com moeda B, que vai dar para comprar menos coisas. Aí ele chama essa moeda de moerda. Moeda. Ele gostou muito dessa ideia. Continua. Então, ele gostou muito dessa ideia do rapaz, né? Porque, tipo, aí ele poderia ter o prazer. Ele disse pensar em fazer uma reforma na casa dele, nem pensar, é melhor trocar casa, mandar derrubar tudo e fazer reforma. No final do capítulo ele cita lá, né, dos políticos. Os políticos deviam ganhar o salário em moeda. Os que fazem o serviço de bosta, salário de moeda. Aí no final ele cita um trabalho que vai fazer, ô Luciano, mas você me pagou com salário de moeda? Ele, eita, foi mal. Assim ele termina o capítulo, eu achei muito engraçado também. E uma ideia muito boa. Infelizmente isso no Brasil não ia dar certo. Que tipo de mídia você leu esse livro? Era uma mídia digital? Era em papel? Era escrito na pedra? Você leu no computador? Baixou pirata? Como foi que você fez? Eu li em mídia digital, eu li no Kindle. E você encontrou algum tipo de problema na sua mídia? Bom, se tinha problema eu não percebia, então não encontrei. Então, Gameplay, chegamos à parte boa dessa primeira parte do podcast, que é a hora da nota. Então, numa escala de 0 a 5, em que 0 é lixo total, 1, muito ruim, 2, ruim, 3, bom, 4, muito bom e 5, obra-prima da literatura brasileira, qual é a sua nota para Nós que Invertemos as Coisas, de Luciano Pires? Minha nota é 4. Por quê? Por quê? Porque ele é muito bom, porque ele critica, ele fala das coisas que realmente são, das coisas erradas no Brasil, das coisas que ainda podem ser salvas, fala sobre cultura, fala sobre a mídia. E olha, eu acho que eu amadureci mais depois desse livro. Porém, como eu disse, não concordei com algumas coisas, então minha nota é essa, é 4. Muito bem. Se esse é um livro que ele fez pensar, então eu acho que ele já é válido. Clemente, misericordioso e com todo o respeito possível, nós vamos agora falar do livro que eu li, O Homem que Calculava, de Malbataan, que é heterônimo do professor brasileiro Júlio César de Melo e Souza. Foi lançado em 1938 pela editora Record. Então, Gameplay, esse é um livro, no mínimo, curioso. Primeiro que esse não é bem um romance, ele é uma noveleta. Ou seja, ele é um livro que é um pouco mais curto do que os livros comuns que a gente está acostumado. Tipo, não é um livro de 300, 400 páginas, sabe? É um livro menorzinho. Então ele conta uma história. Sim, ele conta uma história e é uma história... É um tipo um drama. Eu ia dizer ficção, mas não é ficção, é um drama. É uma história meio que simples. E por trás da história ele
tem umas, digamos, uma moralidade que ele vai lhe passando. São vários capítulozinhos, e nesses capítulos ele vai passando sempre lições de morais conforme o decorrer do livro. Não em todos, mas em muitos dos capítulos tem uma liçãozinha de moral lá, mesmo que não esteja assim na cara, né? Tem umas que são assim, escrachadas. Essa é uma lição de moral. E a primeira coisa é que o autor se diz muçulmano. Eu não fui pesquisar para ver se ele realmente era muçulmano, mas, né, ele tem esse caráter de ser muçulmano. Começa pelo nome, Malba Tahan. E esse é um autor que eu conheci ainda na minha adolescência, quando eu estudava em Itaparica. E eu li um livro dele que, sabe, me fez, explodiu a minha mente. Eu achei muito, muito legal aquele livro e desde então eu procuro outros livros para ler desse autor. E na época eu li muita coisa dele e vim voltar a ler agora novamente com esse livro do Malba Tahan, O Homem que Calculava. E nós temos alguns personagens principais, ou que são os mais presentes, por assim dizer. Primeiro a gente vai ter o Hank Tademaya, que ele é quem conta a história e é amigo do Beremiz. E esse Beremiz é o matemático, que é o personagem principal da história. Aí nós vamos ter também Ibrahim Malouf El-Barat, que é o grão-vizir protetor de Beremiz, e Telassim, que é uma menina de 17 anos, pelo qual o Beremiz vai se apaixonar no decorrer da história. Aí nós temos também Yazid Abu Hamad. Nossa, todos esses nomes assim meio... São todos nomes árabes, né? Árabes, persas e por aí vai. E Al-Motasen, que é o califa, que foi um personagem que realmente existiu. Então, a gente começa pelo Beremiz. Beremiz, ele na verdade, ele é um persa. E entre os árabes e persas, é complicado descrever como é aquela região lá das Arábias que a gente conhece atualmente, porque são muitos povos, é complicado. Tipo, os babilônicos têm um nomezinho próprio para eles. Tipo, os persas são persas, né? Os babilônicos são... agora eu não vou lembrar. Mas tem um nomezinho próprio deles. Tem uma coisa interessante no personagem principal, o Beremiz. O Beremiz é tipo um doido. Tipo um doido, assim, nerdão ao extremo. Primeiro que começa que ele é pobre. Ele é pobre pra caralho. Ele, sabe... pobre, muito pobre mesmo. Aí o que acontece? Ele trabalhava lá pra um senhorio, né? E ele era quem tomava conta das cabras dele. Aí o passatempo dele era contar as cabras. E ele ia contando as cabras, ia contando todo dia. E digamos que de quase analfabeto, ele passou para mega gênio da matemática. Contando cabras. Só que assim, depois de contar as cabras, ele ficou tão bom em contar as cabras que ele disse, fichinha pra mim, vou contar outras coisas. Aí começou a contar os pássaros que voavam no ar. Aí depois ele começou a contar as folhas das árvores, começou a contar as pedras. E assim o caba ficou o caba mais foda na contagem. Aí quando ele conhece o nosso personagem que vai contar a história, o Hank, ele tá indo pra Bagdá. Aí de repente ele vai e encontra um maluco sentado numa pedra lá, resmungando os negócios. Isso aqui, as contas. 2 milhões, 300, isso aqui. Esse livro é tudo doido, então. Essas coisas. Só tem personagem doido nesse livro. Não, veja bem. Aí eu tava, diabo, esse maluco tá fazendo. Aí ele vai passando assim, e ele não se aguenta. Ele vai, não, eu vou perguntar o que esse maluco vai fazer. Aí vai lá e, ei, amigo, o que você tá fazendo aí? Aí ele sai assim do trânsito dele, meio naquela noia. Meu amigo, você acabou de interromper uma conta que eu venho fazer há não sei quantos minutos aqui. Aí ele, como assim? Então, eu tava fazendo aqui uma conta de quantas folhas tem nas árvores desse bosque. Aí o cara vai, como assim você tava contando as folhas? Aí ele vai e começa a detalhar. Tá vendo aquela árvore ali? Tem não sei quantos galhos. E nesses galhos tem não sei quantas mil folhas por galho, ou centenas. E na árvore toda vai ter não sei quantas milhares de folhas. Então, nesse bosque, nós temos uma média de não sei quantas mil árvores nela. Então, se você multiplicar essa quantidade pela quantidade primeira, vai dar não sei quantos milhões de folhas. Aí o cara, né, fica impressionado com aquilo. Você tem certeza? Tenho, absoluta. No caso, ele achou outra pessoa que podia superar ele? Não. Quem tá contando a história é um cara normal. Ele tava vindo a viagem e tá voltando pra Bagdá. Esse cara que tava fazendo as contagens das folhas era o mesmo que contava as Esse é o Beremiz, que é o personagem principal, que é o contador. Ele é o geômetra. É o mesmo que contava as ovelhas? Sim, é o mesmo. O que acontece é o seguinte, esse Beremiz, depois de não sei quantos anos trabalhando lá pro senhorio dele, ele ganhou um mês de férias, uma coisa assim. E ele decidiu ir a Bagdá pra conhecer Bagdá, era visitar os parentes dele, uma coisa super cool assim. E no meio do caminho
Aí, esse Hank que estava indo para lá, porque ele já morava lá, que ele é um Bagdali, Bagdali. Esse é o termo que se refere a quem mora em Bagdá, ou quem é de Bagdá, Bagdali. Ele vai e encontra esse maluco, o Beremês, super fodão das matemáticas. E ele, impressionado com aquilo, ele, né, diz, não, eu tô indo pra lá. Você quer me acompanhar o seu caminho? Não, tá bom, vamos junto então, porque esse Beremês, ele tava a pé e esse Bagdali, ele tava com o seu camelo. Quase a mesma coisa. Não, ele tava de camelo, não tava a pé. Tá bom. Né? Digamos que a distância era muito grande até o Bagdá e ele não ia a pé, ele tava de camelo e o maluco tava lá. Afinal, ele era um fudido. Ele era um super matemático, mas tava fudido, né? Nem sei se ele tinha chinelo. Aí sim, ele vai dar a carona por ele no camelo dele e ele, né, vão indo. Antes deles chegarem em Bagdá, eles têm a primeira das muitas provas que o Beremês vai passar. Eles encontram 3 irmãos e eles tinham recebido uma herança do pai deles, que era um monte de camelos. Um monte de camelos. Aí o que acontece? O pai dele, pra fazer a divisão entre os filhos, ele não faz uma divisão certinha assim, não, todo mundo vai receber a mesma quantidade. O primeiro vai receber uma tanta parte, o segundo vai receber uma tanta parte e o terceiro vai receber uma tanta parte da tanta parte. Isso é mais ou menos isso mesmo. É um oi quando você lê a primeira coisa. Como assim? E eles precisam fazer uma divisão e eles não estão fazendo a divisão que dê um resultado, né? Exato. Um resultado exato. Que não tem como no cálculo deles. Aí eles, né, falam, eles encontram com esse rapaz, né? O Beremês e o Hank, o Bagdali, e encontram esses 3 irmãos lá discutindo já quase a chegar a dar tapas uns nos outros. E eles apresentam esse problema pra Beremês e Beremês vai, não, eu tenho uma solução. Aí ele vai, conta todos os camelos assim, ó. Um passo de mágica e começa a fazer a divisão lá. Aí ele vai e adiciona, porque a divisão não teria como ser exata se na quantidade que eles tinham lá, que era um número que não dava para fazer uma divisão exata nos termos que o pai dos filhos tinha colocado. Ele adiciona o camelo do Hank, o Bagdali, na coisa. Ele dá, me empresta aqui. Aí ele vai adicionar o cara, não, meu filho, você tá doido, é meu camelo. Ele, não, quer calma. Aí vai e faz a divisão com esse camelo. Aí no final da divisão ele vai, vai dar tantos camelos pro primeiro, que é uma certa quantidade, a maior quantidade, aí tantos camelos pro segundo irmão e o restinho pro terceiro irmão. Aí beleza, sobrou quantos camelos? Sobrou 2. Sobra 2 camelos no final das contas. O camelo do Bagdali e o camelo que sobrou fica para o Beremês. Aí, devido a ele ter chegado numa solução boa, prática e factível para todos os que estavam ali presentes, todo mundo compreendeu muito bem a conta. Aí os irmãos aceitam, não, tudo bem. Esse camelo aí que sobrou, que já era lá do Bagdali, e o nosso que sobrou, fica para você, tudo bem. Você resolveu nosso problema aqui na boa. É legal esse negócio. Agora eles continuam indo pra Bagdali, todo mundo agora no seu camelo. Os 2, né? Os irmãos ficaram pra lá. E um pouquinho antes deles chegarem lá em Bagdali, eles encontram um cara de posses. E esse cara tinha sido assaltado. Né? Tava fudido lá. Ia morrer de fome. Eles acolhem esse cara e ele fala, não, eu sou um cara de posses, não sei o que. E se vocês me derem pão, a quantidade de pão que vocês me derem, eu vou dar em tanto em moedas de ouro pra você. Esse cara aí, tudo bem, então, né, eles fazem o seguinte, eles pegam os pães que eles tinham, o pão que eles falam é tipo um pãozinho assim, tipo um bolinho, e eles rasgam no meio, né, e colocam tudo numa sacola, e os caras vão comendo, e o cara que tava morrendo de fome é obviamente quem mais come, e tem um cálculozinho lá, bem louco, quando ele chega lá, né, ele vai, não, vou retribuir tanto, aí o cara, não, eu comi tantos pão, então na verdade dá tanto para Beremês e o Bagdali. Veja bem, teoricamente, pela primeira conta, cada um deveria receber 3 moedas de ouro. Foram quantos pães? A quantidade não importa. Não importa. 3 moedas de ouro, né? Aí o Beremês fala, não, tá errado. Aí ele vai lá e faz um cálculo e demonstra que, na verdade, o cara lá teria comido mais pães dele do que do amigo. E, portanto, o Bagdad deveria ficar apenas com uma moeda e ele deveria ficar com as outras 5 moedas de ouro. Aí, mas no livro diz assim, como foi que ele fez o cálculo? Diz o cálculo inteirinho, bonitinho. E você, quando ele faz esse cálculo, você pensa, puta que pariu, é verdade, ele está certo. Aquele cálculo faz jus a isso. Só que aí o cara vai dizer, tá certo, eu vou dar 5 moedas de ouro pra ele e vou dar só uma moeda de ouro pra você, Bagdad. Aí o Beremês vai e fala, não, peraí, essa é a conta certa, mas não é a conta divina correta. Então, o certo pra nós é você me dar 3 moedas e 3 moedas ao meu amigo Bagdad, porque essa é a conta divina
correta. Ah, entendi. Por uma lição de moral, ele quis dividir por igual. Sim. E aí que tá. Ele vai focando lições de morais, ou lições de moral, do contexto da É tipo, história. na primeira parada, ele viu que era justo ele receber aquele camelo que tinha sobrado. Sim, É uma lição de moral. sim. Nessa segunda parada, apesar da conta estar certa do jeito que ele fez, a lição de moral seria dividir por igual. Sim, porque, né? É. Porque primeiro o Bagdad ajudou ele. sacando. Se não fosse a ajuda do Bagdad, ele nunca teria chegado àquele primeiro ponto e não teria tido a oportunidade de receber essas 3 moedas de ouro. Então, essa realmente é outra lição de moral. Ele está ajudando o outro porque foi ajudado. Sim, são várias lições de moral. A primeira é escrachada, mas a segunda e a terceira, você tem que pensar naquilo para você entender. Não, são várias lições dentro de uma lição só. E o livro é cheio dessas lições. Cheia a rodo. Quem não concorda, não gosta desse tipo de coisa, não vai gostar. Mas quem gostar de cálculos matemáticos, é só uma coisa. Porque a gente sai da escola e a maioria das pessoas odeia matemática. Esse livro é sobre matemática. É sobre um matemático, de um autor que era um matemático, ensinando matemática de uma forma incrivelmente gostosa de se aprender. Então, toda pessoa que faz matemática deveria ler O Homem que Calculava. Sim, toda pessoa. E toda pessoa que odeia matemática tem que ler esse livro, porque você vai repensar os seus conceitos. Então, eu não odeio matemática, eu tô tipo daquele jeito. Eu gosto da teoria, não da prática. Mas aí que tá, ele pega muito da teoria e coloca em prática de uma maneira que às vezes você não imaginaria por si só. Outra coisa interessante, barra esquisita, é que absolutamente tudo no livro se resolve com cálculo de matemática. Tudo se resolve com cálculo de matemática. E no meio desses vários cálculos, ele coloca várias histórias também da matemática. Então você acaba descobrindo como muitas coisas que é usado hoje em dia foram feitas ou resolvidas e quem foi que resolveu essas questões. É como tudo na vida, é matemática. Pra tudo você precisa de matemática. Sim, só que do jeito que ele explica, você realmente sente que é necessária a matemática. E outra coisa, ele dá uma aula de história que é um negócio, sabe? Não é aquele negócio que você vai dormir. É muito gostoso você ver o livro e aprender sobre os matemáticos, sobre os geômetras. Essa é outra coisa que eu aprendi. Que antigamente os matemáticos eram, na verdade, chamados de geômetras e não matemáticos, como os hoje em dia. Entendi. Tudo isso que eu falei é basicamente o primeiro e o segundo capítulo. Daí até o final, e são vários capítulos. E outra coisa, os capítulos são pequenininhos. São, eu não sei, eu acho que se tiver 1000 palavras em cada capítulo é muito. Se você for bom de leitura, em uma semana você termina tranquilamente. E é quantas páginas? Então, em páginas não dá pra saber, né? Porque eu li no Kindle. Mas são poucas páginas. Tem que lembrar que é uma noveleta, não é um romance normal, é uma noveleta. Acho que em livro ficaria entre, 150, 200 páginas. Se é que dá tudo isso. Mas olha só, eu já tô terminando aqui a minha explicação sobre o livro. E afinal, ele é pequenininho e o mérito dele é nas suas questões. Nas suas várias e várias questões. De certa forma, você já falou também a mensagem que ele passa pra gente. Tipo, o exemplo das lições de moral. Isso, mas entre essas várias questões eu separei uma que eu achei muito, muito legal. E eu vou deixar essa para você, ouvinte, pensar aí, ó. Preste atenção no seguinte caso que é apresentado em um dos vários contozinhos que tem no livro. Olha só, em dado momento, Beremiz precisa resolver essa seguinte questão. Ó, são apresentadas 5 escravas cobertas com véus negros da cabeça aos pés. Você não consegue reconhecer a forma delas, ou os olhos delas, ou nada delas. E começa daí. Eis as 5 jovens do meu harém, que diz lá o vizir, e 2 delas têm olhos pretos, e só dizem a verdade. As outras 3 têm os olhos azuis e mentem sempre. Ou seja, 2 das 5 jovens que são apresentadas têm olhos pretos e sempre dizem a verdade. As outras 3 têm olhos azuis e sempre mentem. Vão anotando. Então, a Beremiz é dada a oportunidade de fazer 3 perguntas a 3 das 5 raparigas, ou seja, das 5 moças que estavam lá. E o que ele tem que fazer? Ele tem que dizer
qual é a cor dos olhos delas na ordem que elas estão lá dispostas. Então ele vai e pergunta a primeira: qual é a cor dos seus olhos? E a mulher vai e responde em uma língua que ninguém consegue entender. E ele reclama, né? Não entendi nada do que ela falou. E o cara vai, né? O manda-chuva lá e fala: ó, vocês têm que falar todas no idioma que a gente compreenda aqui, que no caso era o árabe. Mas ele já fez a pergunta. E ela já respondeu. Ele já queimou a sua primeira pergunta. Então ele tem mais 2 perguntas para fazer às meninas, ou moças, como você preferir. Então ele vai e pergunta à segunda escrava: quais foram as palavras que sua companheira acabou de proferir? E a menina vai e diz: as palavras delas foram: os meus olhos são azuis. Aí ele vai e pergunta em seguida a terceira escrava: de que cor são os olhos das 2 jovens que acabo de interrogar? Então a terceira escrava vai e responde: a primeira tem olhos negros e a segunda tem olhos azuis. Qualquer coisa eu também vou deixar essa questãozinha por escrito no post desse episódio, caso vocês tenham se perdido na minha explicação. Bem, toda a mídia que eu li o livro se trata-se de um formato digital para Kindle. Já que nós temos um Kindle, já fiz um podcast sobre Kindle e ultimamente a gente anda lendo muito, né? Coisas no Kindle. Porque ele é uma maravilha da ciência tecnológica capitalista. Exato. E eu tenho uma coisa a reclamar do livro em si, que existe uma falha entre os capítulos, que tipo, eu vou clicando, né, passando as folhas, e daqui a pouco quando eu termino o capítulo, ele volta para alguma parte do meio do capítulo, ele não passa para frente. E isso me irritou bastante no início, porque eu não sabia como é que fazer para passar para frente. Tem uma soluçãozinha que é você, se você tiver com Kindle, você empurra para cima, né, com o seu dedo da parte de baixo para cima, e ele vai aparecer as folhas, tanto com a opção de você avançar para frente sem sair da folha que você está. Aí o que é que eu fazia? Eu avançava até a próxima página e clicava para ele entrar. Ou seja, ele avançava para o próximo capítulo e ele entrava. E eu tinha que fazer isso basicamente com todos os capítulos para conseguir ler, porque senão ele ficava voltando sempre para alguma parte do capítulo que eu já estava lendo. Tirando isso, de boa, eu não encontrei nenhum tipo de erro de grafia e nem má formatação. Então, Geiran Rodrigues, vamos à parte mais emocionante. A sua nota. Vamos. De 0 a 5. Sendo que 0, lixo total. 1, muito ruim. 2, ruim. 3, bom. 4, muito bom. 5, obra-prima da literatura brasileira. Então, Geiran, qual a sua nota? E a minha nota é 4. Esse livro foi muito legalzinho de se ler. Tirando a chatice de ter que ficar pulando para cada capítulo, para que ele não ficasse retornando para o meio dos capítulos, ou início do capítulo até. Sabe, esse é um livro que lhe dá uma ânsia de você tentar desvendar o problema que lhe foi lhe apresentado antes do Beremiz. Tinha muitos capítulos que eu chegava em certa parte, ele apresentava o problema, e eu parava de ler e começava a pensar na solução do problema, para ver se batia depois com a solução do Beremiz. E o resultado muitas vezes bateu? Algumas sim, outras não. Algumas coisas parecem simples, mas não são tão simples assim. Tipo, tem um negócio lá dos números perfeitos, números imperfeitos, e umas contas lá muito loucas, que você não passa por sua cabeça. Em compensação, tem uns usos práticos também, que também não lhe passa pela cabeça, e fica pensando, depois que você vê, você pensa: meu Deus, como é que eu nunca pensei numa besteira dessa, né? É tão óbvio, mas, né? E é pelo esse uso da matemática, essa paixão que o autor tem pela matemática, ele consegue passar isso para um pouquinho, pelo menos para você também. Você sente que a matemática é realmente algo foda. Só que, né? Ninguém é tão foda quanto o Beremiz é nesse livro. Tem esse detalhe. Mas é realmente sim um livro muito bom. Bem, Nicleide, estamos terminando aqui mais um podcast, esse podcast com esse número cabalístico, número 24. Então, se vocês, caros ouvintes, José e Marias, tiverem, sei lá, críticas, elogios ou comentários, ou mesmo sugestões, mande-nos um e-mail para mvjosé@mortevidajosé.com.br. Siga-nos também no Facebook, lá no facebook.com/mevjosé. Também estamos no Instagram com @mortevidajosé. E se você baixou esse episódio pelo seu agregador, dá uma passadeira lá no mortevidajosé.com.br e confere o material complementar
complementar que eu deixei lá para você no post desse episódio. Só lembrando que eu vou deixar transcrito aquele problemazinho que eu falei agora há pouco do Beremiz lá, das escravas e o negócio dos olhos, ok? Nada mais a declarar. Muito obrigado pelo seu download, fique sob a proteção de sua entidade metafísica favorita e até o próximo Morte e Vida José. quotidien. 这小台舞。一，第一嘛。